Olá, estudante! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral 1. Sejam todos bem-vindos. Na nossa aula de hoje, acompanhe no mural, trataremos dos seguintes subtemas. Veja lá. Primeiro deles, conceito de aceleração média. O segundo, definição formal da aceleração instantânea via limite. E o nosso terceiro tema, a relação entre os sentidos, que nesse caso será dada pela relação entre os sinais algébricos da velocidade e da aceleração. É daqui a pouquinho, voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e para iniciar a abordagem dos nossos temas de hoje, considere primeiramente a seguinte situação. Você verá nessa animação um automóvel passando diante da tela com uma velocidade variável, inicialmente uma velocidade menor e em seguida aumentando a sua velocidade. Acompanhe. Viu aí? Como disse, no instante T1, a velocidade do automóvel tinha valor V1. Em seguida, após um determinado intervalo de tempo, no instante T2, a velocidade do automóvel passou a ser V2. Em situações como essas, nós definimos o conceito de aceleração. Inicialmente, vamos definir a chamada aceleração média. E, por definição, ela é a razão, o quociente entre a variação de velocidade sofrida pela partícula, nesse caso pode ser o centro de massa desse automóvel, e o intervalo de tempo gasto nessa variação de velocidade. Perfeito? As unidades do Sistema Internacional, para nós medirmos, são metro por segundo de variação de velocidade e segundo para o intervalo de tempo. Note que temos metro por segundo por segundo. Isso pode ser reescrito de maneira matematicamente equivalente como metro por segundo ao quadrado. Certamente você já deve ter visto lá no seu ensino médio essa unidade para a grandeza aceleração. Podemos formalizar a definição de maneira matemática através da relação aqui destacada. A aceleração média igual à variação da velocidade instantânea pelo intervalo de tempo ΔT em que essa variação ocorre. Vamos a um exemplo? Acompanhe lá. Estime o valor da aceleração média desses dois automóveis icônicos. Certamente você os conhece. O primeiro é um super esportivo de uma marca muito famosa. E o segundo é um veículo clássico, que certamente também você já deve ter visto rodando por aí, ou então em um filme mais antigo. O que queremos? Veja lá, vamos colocá-los lado a lado numa pista e avaliar a sua capacidade de aceleração média. Então, assista lá. Viu aí? Então, o desempenho dos dois veículos, em termos da sua capacidade de aceleração, ficou evidente. Mas é preciso quantificar isso. E uma maneira de fazer, como normalmente os fabricantes fazem, é exatamente avaliar qual é o tempo em que aquele automóvel varia a sua velocidade de 0 a 100 km por hora. O nosso super esportivo fez o teste que acabamos de simular há pouquinho em 3 segundos. Nesse caso, qual a aceleração média que ele desenvolveu? Bem, inicialmente perceba que as unidades aqui não são coerentes. Temos quilômetro por hora, tempo em hora, e o intervalo considerado está em segundos. Então é necessário deixarmos numa mesma unidade. Como já definimos há pouquinho, a unidade do Sistema Internacional para aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, será necessário converter quilômetros por hora para metros por segundo. Você se lembra como fazer? Então, veja lá.
Então temos lá 100 km por hora e queremos converter para metro por segundo. Isso é feito através de um fator, o fator 3,6. Portanto, para fazermos a conversão, basta dividir 100 km por hora por 3,6. O resultado numérico é 27,8 metros por segundo aproximadamente. Portanto, reveja os dados. Esse superesportivo variou a sua velocidade de 0 a 27,8 metros por segundo no intervalo de tempo de 3 segundos. Portanto, assim, podemos calcular a sua aceleração média usando a definição que já foi feita. Aceleração média, variação de velocidade pelo intervalo de tempo gasto para que ela ocorra. Variação, como você sabe, é a diferença entre valores final e inicial. Então, teremos lá, veja, velocidade final que ele atingiu, 27,8 metros por segundo, menos a inicial, 0. E o intervalo de tempo é 3 segundos, o tempo final, menos 0, o tempo inicial. Com isso, fazendo o cálculo, encontraremos que a aceleração média desse supermodelo esportivo é aproximadamente 9,3 metros por segundo ao quadrado. E quanto ao nosso clássico, nosso modelo clássico, qual é ou foi o seu desempenho no teste que simulamos? Veja lá. Ele variou a sua velocidade de 0 a 100 km por hora em 33 segundos, bem maior que o tempo do superesportivo, como seria de se esperar. Mas vamos quantificar a sua aceleração média. Veja lá, então teremos variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Note que a velocidade final é a mesma, 27,8 metros por segundo, menos a inicial, 0. Intervalo de tempo, tempo final, 33 segundos, menos tempo inicial, 0. Com isso, efetuando o cálculo, encontraremos a aceleração média aproximadamente 0,84 metros por segundo ao quadrado. De fato, bem menor que a aceleração média desenvolvida pelo superesportivo. Portanto, esse conceito ajuda os fabricantes a divulgarem os seus veículos, não é? Através da capacidade deles de acelerarem de 0 a 100 no menor tempo possível. Vejamos agora uma segunda situação em que nós, a partir dela, apresentaremos a ideia de aceleração instantânea. Veja lá. Trata-se de uma situação olímpica. Imagine aí a prova mais famosa das Olimpíadas, do atletismo, a prova dos 100 metros. Então temos o nosso atleta em posição e, ao ser dado o sinal de largada, ele deve adquirir a maior aceleração possível para que possa ter oportunidade de vencer a sua prova. Então vamos considerar que num determinado instante t, a sua velocidade seja v de t. Após um intervalo de tempo, no instante t mais ΔT, a sua velocidade, nesse instante, seja v de t mais ΔT. Pois bem, nós já sabemos calcular a aceleração média, no caso, desenvolvida pelo centro de massa desse corredor. Mas agora nós queremos saber qual é a aceleração instantânea, por exemplo, nesse instante t em que ele inicia a sua arrancada. Como obter a aceleração instantânea? Já fizemos isso para o caso da velocidade. Deveremos considerar um intervalo de tempo muito pequeno. E isso se faz matematicamente tomando o limite do quociente ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a 0. Em outras palavras, a aceleração instantânea pode ser pensada como o limite da aceleração média quando ΔT tende a 0. Pois bem, se fôssemos calcular esse limite explicitamente, como faríamos? ΔV, variação de velocidade. Então, velocidade final, v de t mais ΔT, menos velocidade inicial, v de t, dividido por ΔT. Pois bem, esse limite expresso dessa maneira é o famoso limite do quociente de Newton, e que, atualmente, nós conhecemos como derivada. Portanto, a aceleração
instantânea pode ser expressa de maneira formal como a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a derivada temporal da velocidade. Dessa maneira, obtemos a aceleração instantânea. Registre aí. E um exemplo. Vejamos então o nosso problema olímpico. A velocidade de Bolt, famoso corredor, numa determinada prova, variou com o tempo em unidades do Sistema Internacional, segundo a relação, veja lá, V igual a 2,88t menos 0,18t². Isso em unidades do Sistema Internacional. Registre. Tempo em segundo, velocidade, portanto, em metro por segundo. Calcule a sua aceleração em 2 instantes distintos. Veja lá. No instante 2 segundos, iniciozinho da prova, e no instante t igual a 12 segundos, mais lá para o finalzinho da prova. Interprete fisicamente no segundo caso. Vejamos então. Usando a nossa equação que foi dada, a função horária da velocidade em termos do tempo, temos aí V igual a 2,88t menos 0,18t². Uma observação que usaremos mais adiante. Note que é uma função do segundo grau. Então pense aí, como é o gráfico de V em função do tempo? É uma parábola ou um arco de parábola num determinado intervalo. Faremos uso disso daqui a pouquinho. Pois bem, o que agora nós queremos é obter a aceleração em 2 instantes. Então, primeiro, devemos obter uma expressão geral para ela, a aceleração. Então, teremos lá A igual a derivada da velocidade em termos do tempo. Então, temos que derivar a expressão de V de t que foi dada. Veja lá, A igual a derivada temporal de 2,88t menos 0,18t². É um polinômio e certamente lá do seu curso de cálculo 1, você sabe derivar esse polinômio, usando as regrinhas de derivação de expoente. Portanto, teremos derivada do primeiro termo, 2,88t, derivando-se em relação a t, resulta apenas em 2,88. E a derivada do segundo? Note lá, tempo ao quadrado, temos um expoente 2. Pela regrinha do expoente, será expoente vezes t elevado a expoente menos 1. Então, teremos, veja, menos 0,18, constante multiplicativa, expoente 2, vezes a variável, que é o tempo, elevado a 2 menos 1. E isso nos dará, então, observe lá, a expressão geral da aceleração instantânea do corredor. Então, teremos 2,88, 0,18 vezes 2 é 0,36. t elevado a 2 menos 1 resulta apenas t. Perfeito? E nós queremos, no primeiro item, saber qual a aceleração do corredor no instante t igual a 2 segundos. Portanto, basta substituir na expressão obtida t igual a 2. Fazendo isso, veja lá, teremos então 2,88 menos 0,36 vezes t igual a 2. Fazendo o cálculo, 2,88 menos 0,72, e isso resulta em aceleração igual a 2,16 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do centro de massa do corredor na direção horizontal paralela à pista no instante 2 segundos. Muito bem? E agora, no segundo item, vamos repetir o procedimento, usando, evidentemente, a mesma expressão geral para aceleração instantânea, só que agora para t igual a 12 segundos. Então, note lá, em t igual a 12 segundos, substituindo, teremos A igual a 2,88 menos 0,36 vezes 12. Isso dá 2,88 menos 4,32. Note agora, 2,88 menos um valor maior que 2,88. Isso resulta num número negativo. Então, a aceleração no instante 12 segundos será igual a menos 1,44 metros por segundo ao quadrado.
Note que, diferentemente do primeiro valor de aceleração obtido, nesse segundo instante o valor da aceleração é negativo. Por que fisicamente ocorre isso? O que significa uma aceleração com sinal negativo? Para entendermos, vamos construir os dois gráficos das grandezas aqui envolvidas. Veja lá. Então, gráfico de velocidade em função do tempo e gráfico da aceleração em função do tempo para o centro de massa do corredor. Lembra-se que eu chamei sua atenção que a função de velocidade era uma função do segundo grau e que o gráfico correspondente seria um arco de parábola? Pois bem, abaixo temos o gráfico da função de aceleração em termos do tempo. Note que é tempo elevado a 1, portanto, é uma função do primeiro grau, cujo gráfico, como você também deve se lembrar, é uma reta. Nesse caso, veja lá, uma reta com coeficiente angular negativo, portanto, decrescente. Pois bem, esses são detalhes matemáticos, mas vamos entender fisicamente os sinais da velocidade e da aceleração aqui envolvidos. Então, note lá. De 0 a 8 segundos, nós temos um comportamento físico. De 8 a 12 segundos, um comportamento distinto. O que ocorre de 0 a 8 segundos em termos de velocidade e aceleração do corredor? Note lá. Em termos de velocidade, de 0 a 8 segundos, a velocidade tem seu valor aumentado. Ele é positivo e o seu valor absoluto aumenta com o tempo. Note que nesse mesmo intervalo de 0 a 8 segundos, a aceleração é positiva, mais 2,88, mais 2,16, etc. Portanto, nesse intervalo temos velocidade positiva de valor absoluto crescente, aumentando com o tempo, e note, a aceleração nesse intervalo é positiva. Portanto, velocidade positiva, aceleração positiva, o módulo da velocidade aumentará com o tempo. Agora repare lá no segundo intervalo, o que acontece de 8 a 12 segundos, caminhando para o final da prova, veja lá, a velocidade continua com valor positivo, o atleta se move ainda no mesmo sentido, digamos, para a direita. E agora, entretanto, o módulo da sua velocidade diminui. Veja lá o que ocorre com a aceleração nesse intervalo. De 8 a 12 segundos, a aceleração é negativa. Portanto, perceba, velocidade positiva, aceleração negativa, sentido oposto, o que ocorre, o módulo da velocidade irá diminuir com o tempo. Luciano, é sempre assim? Aceleração negativa significa diminuição do valor da velocidade? Cuidado, não é sempre assim. Vamos formalizar uma regrinha agora para o sentido, ou seja, nesse caso, para os sinais envolvendo velocidade e aceleração. Então, consideremos uma corredora, essa aqui, uma maratonista amadora, que sai para treinar de manhã. Muito bem, ela inicia a sua corrida para a direita, como mostra aqui o nosso diagrama. Veja que destaquei, sentido positivo, nessa nossa análise, é para a direita. Portanto, ela inicia o seu movimento com velocidade positiva. Suponhamos, então, que ela aumente o valor absoluto, o módulo de sua velocidade. Nesse caso, qual é o sentido da aceleração da atleta? Pense aí, terá que ser o mesmo sentido de V. Portanto, a aceleração nessa primeira fase do seu treino tem sinal positivo. As duas grandezas, velocidade e aceleração, com o mesmo sentido. O que ocorre? O valor da velocidade aumenta. Suponhamos agora que na segunda parte da corrida, a atleta ainda se movendo para a direita, portanto velocidade positiva, tem agora o valor dessa velocidade diminuindo com o tempo. Nesse caso, responde aí. Qual é o sentido e o sinal da aceleração do movimento nesse intervalo? Isso mesmo. Nesse caso, uma vez que a velocidade diminui, a aceleração terá que ter sentido contrário ao da velocidade instantânea. Portanto, sinal também contrário.
Se a velocidade é positiva, a aceleração negativa. Vamos supor agora que a nossa atleta retorne ao ponto de partida. Então, ela vai se mover para a esquerda. Dessa maneira, o sinal de sua velocidade será negativo. Veja lá, velocidade contrária ao sentido positivo adotado. Suponhamos também que nessa terceira fase do seu treino, ela aumente o valor absoluto, o módulo da sua velocidade instantânea. Nesse caso, qual é o sentido da aceleração do movimento? Pense aí. Exatamente. O sentido deverá ser o mesmo da velocidade. Sempre que isso ocorre, assim como vimos na primeira fase, veja lá, aceleração e velocidade de mesmo sentido, portanto, mesmo sinal, o valor da velocidade aumenta. Então, aqui nessa terceira etapa, V sendo negativo, para que o módulo de V aumente, A também terá que ter mesmo sentido, mesmo sinal, portanto, também negativo. E ainda uma quarta etapa no treino da nossa atleta. Ela continua se movendo para a esquerda, portanto, sua velocidade instantânea tem sinal negativo, porém agora ela irá diminuir o valor da velocidade. E aí, quais são o sentido e o sinal da aceleração? Muito bem, nesse caso, veja lá, a aceleração terá que ser contrária, oposta à velocidade. Portanto, a aceleração terá sentido para a direita. E sentido para a direita, na nossa convenção da escolha do eixo, é positiva. Portanto, teremos aceleração positiva, velocidade negativa. Viu aqui? As duas de sinal oposto, ou seja, fisicamente, sentidos opostos. Sempre que isso ocorrer, o módulo, o valor absoluto da velocidade, diminui. Muito bem? Registrou essas duas regrinhas muito práticas e importantes? Então vamos sumarizá-las para finalizarmos a nossa aula de hoje. Veja lá. Para que o módulo da velocidade aumente, vimos aí duas situações fisicamente possíveis. Note lá, V positivo, A positivo. Podemos ter também V negativo e A negativo. Portanto, essa primeira regrinha diz o quê? Se A e V, aceleração e velocidade instantâneas, têm o mesmo sentido, algebricamente o mesmo sinais iguais, então o valor absoluto, o módulo da velocidade instantânea, aumentará com o tempo. A segunda parte da nossa regrinha diz respeito à diminuição do valor da velocidade instantânea. Viu lá? Quando o módulo de V diminui, V e A têm sinais contrários, podendo ser V positivo, A negativo, ou V negativo, A positivo. Nas duas situações, o valor absoluto, o módulo de V, diminui. Portanto, a segunda parte da nossa regrinha de sentidos e sinais é: se a aceleração instantânea e velocidade instantânea têm sentidos opostos, ou seja, algebricamente sinais contrários, então o valor absoluto, o módulo da velocidade instantânea, diminuirá com o tempo. Registrou? Isso é muito importante e faremos uso em outras partes do nosso conteúdo. Muito bem, estudante. Então, gostou dessa aula? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, como sempre digo, até a próxima aula e bons estudos!